Olá, seja muito bem-vindo ao canal Café do Escritor. Sempre uma alegria estar aqui, trazendo vídeos para você, trazendo muita informação, e hoje não vai ser diferente. Então, eu trouxe um assunto aqui que você pode roubar essas ideias para que você consiga escrever as suas histórias. Quer dizer, são exercícios que você pode utilizar como ideias iniciais para que depois você possa desenvolver as suas próprias histórias com as suas próprias ideias. Mas é bom começar por algum lugar, né? Então vamos lá. Bom, imagino que você já saiba que exercitar a sua escrita é um dos pilares da escrita, né? Então, para a gente escrever melhor, precisa exercitar. E nesse vídeo, justamente, eu quero ajudar você com algumas ideias que você pode pegá-las, né, roubá-las, utilizá-las da forma que quiser, pode exercitar a sua escrita e também pode transformar em outra coisa, pode transformar em sua própria escrita. Então não tem nenhum problema em relação a isso. Então vai lá, pega o seu caderninho, pega a sua caneta e vai anotando aí o que eu vou falar, que vai te ajudar muito, tenho certeza. Bom, eu posso dizer para você que eu percebo que um dos grandes problemas dos escritores, das escritoras, é a falta de prática, é a falta de exercitar a sua escrita. Não estou dizendo só a escrita que vai ser publicada, estou dizendo qualquer escrita. Porque, como eu sempre digo, né, a escrita tem um tripé, que é a leitura, o aprendizado e a prática, né? A prática sempre tem que estar presente. Então é muito perceptível quando você pega o texto de alguém que tem o hábito de praticar a escrita, que vai escrever, né, de forma que possa errar bastante, que possa criar, né, coisas diferentes, que não precisa ficar preso somente àquela ideia inicial, mas que pode ampliar isso de toda forma, sem medo de errar, sem medo de fazer coisas que talvez, eu acho que eu não posso fazer isso, né? Então não, você pode, e você pode sempre reescrever também. Então, a prática ela é essencial para que você consiga ir além, você consiga ir além daquilo que você já consegue, né? Porque é experimentando que a gente vai acertando. E vou dizer uma coisa para você, nesses 20 anos como editor, com 7 anos de Café do Escritor, eu tenho visto todo tipo de escritor e de escritora. Então tem aqueles que estão tão preocupados com a técnica que às vezes até a criatividade fica um pouco presa, né? Não conseguem se soltar para escrever de uma forma mais livre. Outros escrevem totalmente livre, o que é muito bom, mas não tem um método, uma forma de depois reescrever isso e melhorar o seu texto. Então aparece de tudo. E eu vou te contar um segredo. Quando o texto vem pra gente, aquele texto que não foi retrabalhado, gente, ele dá muito mais trabalho, né? Além de não permitir que se expanda o texto, né, além, toda a possibilidade que o texto poderia ter, né, a gente não consegue expandi-lo, porque isso depende do escritor, não é o editor que vai reescrever. Então a gente só trabalha em cima daquilo que já foi feito. Por isso é extremamente importante que o escritor consiga ir além, como eu já falei, consiga explorar além daquilo que ele normalmente faz. Se ele ficar sempre escrevendo a mesma coisa, não vai evoluir, né? E todo mundo quer e precisa evoluir. Então, assim, a minha proposta para esse vídeo é justamente te dar algumas ferramentas que você pode usar para exercitar, né? Então, já comentei isso, mas escrever não é somente jogar alguma coisa no papel, né? Você pode, como eu falei, colocar de forma livre, mas você tem que retrabalhar todo esse material. Você tem que reescrever, você tem que corrigir, você tem que limar, você tem que tirar o excesso, você tem que colocar talvez o que falta e assim por diante. Então, todo o texto tem que passar por esse processo, né? Não é escrever e já mandar para o editor, tá? Fica a dica aí. Então vamos lá, as minhas dicas aqui são para que você possa, por exemplo, escrever um conto, né? É um texto mais curto, focado em um personagem. Se você não sabe
quais são as características do conto. Tem um outro vídeo meu que eu vou deixar aqui em cima para você acessar, saber como, né, você pode desenvolver um conto. Então você pode começar a partir de um conto, mas nada impede que essa ideia depois se transforme numa novela literária, num romance e assim por diante. Basta seguir, né, as suas características específicas de cada gênero. Então vamos lá, pega o seu caderninho, a sua caneta, anota os tópicos que eu vou falar e depois você, né, depois de terminar o vídeo, você desenvolve cada um deles ou escolhe aqueles que você acha melhor de desenvolver. Vamos lá. E o primeiro é: conte uma história de um ponto de vista de um animal, né? Então, como é que um animal enxerga as coisas? Como ele enxergaria as coisas? Você que vai dizer, né? Não sou eu. Pode ser um animal inventado, pode ser um animal real, pode ser um animal deste mundo, de outro mundo e assim por diante. Então, crie um ponto de vista de um animal, né? Como ele enxerga as coisas, como é que ele se relaciona com o que está à sua volta, se ele conversa ou não com alguém. Então, essa é a dica, tá? Então, escreva do ponto de vista de um animal. A segunda dica de escrita, de exercício de escrita: crie uma história a partir de fotos ou ilustrações ou alguma coisa que se encontre. Pode ser de 3 a 5 fotos, não precisa ser muitas fotos. Então você pode recortar em revista, você pode pegar fotos da internet que você salva, coloca elas numa ordem. Podem ser bastante aleatórias, né? E o que você vai fazer? Você vai achar uma linha, né, de narrativa ali no meio, vai fazer uma sequência. Claro, as fotos não vão te trazer isso bonitinho, você é que vai ter que criar. Mas você vai ter que pegar um personagem, vai ter que ver qual é a conexão entre eles e assim por diante para fazer essa narrativa. Então, uma sequência de fotos é um bom exercício também. O terceiro exercício é: escolha um acontecimento terrível e faça uma narrativa sobre isso. O mundo está cheio de coisa terrível acontecendo. Então pode ser desse mundo, do outro mundo, de qualquer lugar. Você pode pegar um evento muito ruim, né? Pode ser uma coisa fantástica, macabra, etc. Aí vai da tua criatividade. E fazer uma história em torno disso. Então pode ser um evento que realmente aconteceu, que você lembra, e você pode utilizar isso, ou você pode transformar totalmente, né? Você inventa isso e faz da maneira que quiser. E mais uma dica sobre esse. Uma boa oportunidade para você explorar a carga emocional, né, dos personagens ou do personagem que você vai utilizar. O quarto ponto é: escreva uma ficção de memórias inventadas. Isso mesmo, né? Você pode criar um personagem que tenha alguma memória, uma autobiografia, alguma coisa assim. Você vai escrever uma história do que ele está lembrando, do que ele quer contar para as pessoas a partir de coisas que aconteceram. Então, tudo inventado, tá? Não pega uma história real. O exercício é justamente você conseguir inventar isso do zero, né? O que muita gente não sabe, e isso é importante dizer, para quem quer escrever autobiografia, biografia, quer escrever memórias, né? Apesar de ser um gênero da não ficção, a gente precisa saber contar histórias. Então, se você quer escrever isso, aprenda também a contar histórias, utilize as emoções, utilize os sentimentos, isso tudo faz parte. E o quinto e último exercício é: peça a uma criança, qualquer criança, um personagem, preferência um personagem, né? Peça para ela falar: olha, me diga um personagem que você quer que eu escreva a respeito. Então, as crianças são extremamente criativas, né? Nós também já fomos crianças, sabemos como é isso. Então, peça a ajuda de uma criança para que ela te dê um personagem. Em cima disso, você vai escrever uma história, né? Vai explorar. Você pode, de repente, até pedir ajuda para ela na sequência, o que esse personagem faz. Mas pegue essa pureza da criança, né? Essa inocência, essa criatividade que vem totalmente sem tanto conhecimento do mundo, né? E trabalhe essa ideia em cima disso, tá? Você vai ver como vai ficar interessante. E eu ainda quero dar uns conselhos na hora que você for escrever, tá? O primeiro deles é: não existe certo ou errado. Você vai escrever da maneira que você achar que tem que escrever. O segundo é: fuja das comparações, não fique se comparando. Fulano de tal escreveu isso, acho que a minha não está tão boa. Não, você vai escrever da maneira que souber, tá? Não pense nos outros nessa hora. Você é o escritor, você é a escritora.
Terceiro escreva a sua história, o seu conto de uma vez só. Você sentou para escrever, você escreve do começo ao fim. É claro que isso é o primeiro rascunho, né? Não é a história finalizada. Mas o primeiro rascunho, você vai começar, escrever o que tem que escrever e finalizar ele de uma sentada, como a gente fala, né? Então depois que você escreveu esse primeiro resumo, você vai ler a sua história, pode ler em voz alta e vai ver o que se destaca, né? O que é o mais importante? O que você poderia colocar em uma linha, né? Isso vai ser a premissa da sua história. Então, a partir disso, muitas vezes você pode desenrolar ela, desenrolar, tá certo? Acho que tá. Você pode melhorar ela de uma forma que vai ficar além daquela ideia original, né? Porque quando você descobre a premissa, ela te dá opções, ela te dá possibilidades de melhora. Então a sua premissa tem que ter um personagem, um objetivo, uma situação e um algo a mais que é por conta de você, que é o autor da história, né? Então tem que ter 4 coisas para essa premissa realmente, né, dizer o que é essa história. E por último, né, depois do primeiro rascunho, a hora de reescrever, editar e assim por diante até você estar feliz com essa história. E lembre-se, aqui no Café do Escritor nós podemos te ajudar em todas as etapas da escrita e da publicação do livro. Então começa desde uma mentoria, quando você não escreveu ainda, tem só a ideia, né? A mentoria também serve para ajudar você na carreira, planejar a carreira, planejar uma lista de livros que você quer lançar e assim por diante. E depois a gente tem todos os serviços de publicação, vamos ter cursos aqui, os cursos estão chegando. Então veja aqui embaixo do vídeo, você vai ver todas as novidades, sempre tem tudo aí. Os serviços a gente tem desde a leitura crítica, toda a produção do livro, a gente tem o selo Página Nova, que você pode participar, né? Tem algumas regrinhas aí, mas você pode participar do selo, né? Pode participar dos nossos autores, ser um autor da Página Nova, publicado, a gente faz live e tudo mais, então tem muitas vantagens aí, tá bom? Gente, muito obrigado por me acompanhar nesse vídeo, a gente se vê num próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.